Olha aí, pessoal, que notícia interessante, que matéria interessante a respeito do Bolsa Família e da relação com esse programa, um suposto programa de distribuição de renda no combate à desigualdade, ou seja, à discrepância entre a parcela mais rica e a mais pobre da população, né? E olha que coisa interessantíssima que quase ninguém previu, só que não, isso aqui qualquer pessoa com 2 neurônios funcionais perceberia que isso iria acontecer no Brasil, na medida em que a dependência do Bolsa Família sobe, ou seja, cada vez mais pessoas que vivem de Bolsa Família, à medida em que esse número de pessoas aumenta, a desigualdade se mantém firme. É claro, é óbvio que isso iria acontecer, só sendo muito tapado para não perceber o grave problema de incentivos que há nessa história. E, meu amigo, não estamos falando de pouca gente, não. O percentual de pessoas recebendo Bolsa Família no Brasil e dependendo desse benefício como única fonte de renda é assustador, um ciclo completamente vicioso que vai arrastar o Brasil para uma espiral de empobrecimento, de dependência estatal e de estagnação econômica. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, qual que é o ponto aqui? Qual que é a questão do Bolsa Família? Primeiro de tudo, vamos tirar uma coisa do caminho. Desigualdade não é um problema é a pobreza. E aqui eu digo problema enquanto ser humano, enquanto você desejar o bem para as outras pessoas. Não é bom que as pessoas sejam pobres, que vivam na miséria, que não tenham acesso ao básico do básico. Isso é uma tristeza, isso me deixa triste realmente. Saber que muita gente está nessas condições e tem muita gente pobre neste mundo. Tem muita gente pobre no Brasil, muita gente necessitada. É uma verdade inegável. Agora, isso é pobreza, miséria, não é desigualdade. Desigualdade é a distância entre os ricos e os pobres, ou entre os mais ricos e os mais pobres. Então, pense só, né? Ceteris paribus, tudo mantido. Um país A, você tem um salário ali, o maior salário que tem naquele país é R$ 10.000 e o menor salário é R$ 1.000. Aqui vai ser a mesma moeda para todos os países, mesma coisa, só variando a discrepância. Maior salário 10 mil, menor salário R$ 1.000. País B, você tem o maior salário 100 mil, o menor salário R$ 5.000. Qual que tem a maior desigualdade? O segundo país, o país B, tem uma desigualdade maior. Mas em qual que o pobre vive melhor? Naquele que tem mais renda, ou seja, nesse mesmo país mais desigual, porque embora a distância entre o mais rico e o mais pobre seja maior, o mais pobre é mais rico do que no outro país, naquele que tem uma desigualdade menor. Então, desigualdade não é o grande ponto a ser combatido, isso aqui é coisa de invejoso. Quem tem inveja do sucesso do outro prega a desigualdade para todo mundo ficar igual, não ter ninguém melhor, não ter ninguém superior, com mais capacidade, com mais talento, com mais sorte, sei lá, né? Então, desigualdade não é um problema, não é medida de absolutamente nada. Pobreza é a medida. Mas como eu falei, tem muita gente pobre no Brasil sim, então é um ponto a ser considerado aqui. Então, existe aquela ideia, né, aquela mentalidade de quem defende o Estado, de que uma das funções fundamentais e que justificam a existência do Estado é a função distributiva, ou seja, transferência de renda. O governo tira dinheiro de uns e passa esse dinheiro para outros, né? Isso aí, obviamente, do ponto de vista libertário, é um absurdo completo, ninguém deve subsidiar a vida do outro contra a sua vontade, né? Mas, agora pensando com o chapéu estatista, se for para ter o Estado dando coisas para os pobres, né? O Estado vai servir para melhorar a vida do pobre. É muito melhor dar dinheiro diretamente para o pobre fazer o que ele quiser com esse dinheiro do que dar programas sociais como um Fome Zero, como tinha antigamente, ou dar saúde, educação, porque gasta seu dinheiro com isso, o pobre não tem saúde, não tem educação, não tem segurança, isso é evidente, tudo de má qualidade, e
gasta-se, desperdiça-se recursos em outras coisas, na corrupção, enfim, a gente sabe como é que é. O melhor modelo é entregar o dinheiro para o pobre, com certeza, porque você evita essa ineficiência toda. Cada um faz o que quiser com esse dinheiro que foi distribuído. Então, a ideia é justamente essa, a ideia por trás de um programa como o Bolsa Família, né? O pessoal acha engraçado isso aqui, né? Aqui é o Isto é Dinheiro, essa notícia. E eles dizem que o Bolsa Família é um dos projetos mais bem-sucedidos da história mundial em matéria de transferência de renda por parte do governo, né? Eu acho que tem coisas muito mais fundamentais nesse sentido do que o Bolsa Família. Ok, mas é importante trazer o ponto aqui. Eles dizem que esse é um programa bem-sucedido. Bem-sucedido de que forma? O montante de dinheiro que é distribuído, isso é ser um programa bem-sucedido porque há controvérsias a esse respeito. Qual que é a ideia por trás do Bolsa Família? É você alimentar com esse programa cada vez mais famílias ou cada vez menos, porque as famílias estão saindo da pobreza? Esse deveria ser o cenário ideal, o cenário perfeito. O Bolsa Família encolhendo ano após ano na medida em que ele serve como um degrau para que as famílias escalem a escada econômica, né? E não um programa de dependência. Na prática, é isso o que ele se tornou. Agora, olha só, né? Se você considerar a renda per capita das famílias, o percentual lá em 2003, 2 décadas atrás, o percentual de famílias brasileiras que tinham programas de transferência direta de renda, não sei se em 2003 já tinha Bolsa Família, mas já existia coisas do tipo, com outro nome, né? Mas na época era 0,3%. Esse era o percentual das famílias que dependiam da transferência de renda direta para ter a sua principal fonte de recursos. Agora, em 2023, 20 anos depois, esse patamar subiu para 3,7%. Ou seja, o percentual subiu 10 vezes e a população brasileira subiu também. A quantidade se tornou completamente absurda de forma geral. Então, inclusive o pessoal aqui da FGV IBRE, da Fundação Getúlio Vargas, eles estimam que nesse ritmo, no final desta década, 7,3% da população brasileira vão depender do Bolsa Família como sua principal fonte de renda. Isso aqui é um absurdo completo. Estamos falando, né, vamos colocar aqui uma fatia de 12 partes, 13 partes da população brasileira, né, dependendo diretamente de um programa assistencialista, né? E aí, obviamente, você vai levantar algumas questões a esse respeito, como as pessoas estão ficando preguiçosas, talvez, e tudo mais. Pode ser uma verdade. O pessoal da Fundação Getúlio Vargas afirma que tem o problema aí de você colocar essas pessoas no mercado de trabalho, né? Porque o mercado não absorve essas pessoas que costumam ter o chamado aqui capital humano menor, né? Porque aí esse pessoal não tem formação, não tem um grau de instrução bom, não tem capacitação, não tem experiência, são pouco produtivos de forma geral. Eu não concordo com essa análise porque eu acho que tem trabalho para todo mundo, principalmente no Brasil. Caramba, o Brasil não é um país extremamente tecnológico, né? Até porque a abrangência da adoção da tecnologia caminha de mãos dadas com a escolaridade das pessoas, o grau de instrução da população. Os países que mais têm isso, uma vida mais tecnológica, tecnologia mais abrangente, são países que têm um grau de instrução médio maior. É natural que isso aconteça. No Brasil, muita coisa se faz manualmente ainda. Então, eu acho que tem trabalho para todo mundo por aqui. Tem a questão da legislação trabalhista que atrapalha, beleza, mas tem um fator aqui também, né, da, entre aspas, ausência de incentivos para a participação no mercado de trabalho, né, o tal dos desalentados. Então, olha só o gráfico da distribuição disso pelo Brasil em percentual. Aqui a coisa é triste realmente, triste de fato. A comparação de 2021, ou seja, um período pós-pandemia, que já tinha entrado muita gente nesse programa, e 2023, quando o Lula chutou o pau da barraca, de fato. E olha isso aqui, o Nordeste, meu amigo, que é esse gráfico, tá tampando aqui, minha imagem tá tampando, mas isso aqui é o Nordeste, quase 10% da participação da renda domiciliar
no Nordeste se deve ao Bolsa Família. Saltou de menos de 7% para quase 10% agora, disparadamente, a maior dependência do Brasil, seguido aqui de perto pelo Norte, que está crescendo bastante também. Aliás, o grau de crescimento em 2 anos do Bolsa Família nessas duas regiões é notável. E olha só, Sul e Sudeste têm o menor percentual de forma geral, inclusive o Sul permanece abaixo dos 2%, que é um patamar assim bem tranquilo de forma geral, né? Aqui no Brasil está em 3,7%, conforme eu falei, né? O número de lares que dependem do Bolsa Família aqui como sendo o principal programa social. Veja o quanto o Nordeste está pior que a média brasileira, então. E aí aquela questão que eu volto a falar, até tratei disso num vídeo aqui no canal recente, né? Esse pessoal não tá percebendo, o nordestino não tá percebendo o quanto a vida dele tá um lixo por conta das políticas que governam esse estado há muito tempo, né? Políticos de esquerda condenando o Nordeste a uma situação dessas aqui. E esse número de pessoas dependentes chama muito atenção. O que acontece aqui é que o governo deliberadamente está viciando as pessoas nos programas assistencialistas para que elas dependam do Estado para viver e dependam do atual governo, porque se só no governo Lula aqui você tem um aumento, não é só no governo Lula, 2022 também, então tem parte do Bolsonaro aqui, mas nesse período, 3 milhões de pessoas, aliás, 3 milhões, 3% da população, 3 pontos percentuais da população ingressou no Bolsa Família, agora praticamente, né? Um entre cada 10 lares nordestinos depende do Bolsa Família para ter sua maior fonte de renda, você tem um povo escravizado pelo Estado. Então, sim, a desigualdade, a pobreza vão continuar altos na medida em que a dependência do Bolsa Família se torna mais relevante, né? É interesse do governo viciar as pessoas nesse programa aqui e dar os incentivos errados, mas isso aqui, de forma geral, é um grande prejuízo, uma grande tragédia para o Brasil, sem sombra de dúvidas. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.